Boa noite, meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes que nos dão alegria e a honra de mais uma vez compartilharmos a santa e bendita palavra do Senhor, nosso amado Deus. Quero saudar a todos com a graça, a paz e as alegrias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós iremos meditar sobre um dos temas importantes das Escrituras Sagradas. O tema da nossa meditação será 4 leis do serviço cristão. 4 leis do serviço cristão. Iremos iniciar nossa meditação utilizando a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que diz: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. À medida que a revelação divina foi progredindo, o serviço cristão foi adquirindo um sentido mais amplo e novo. O serviço cristão requer uma visão de dupla dimensão, vertical e horizontal, para com Deus e também para com o próximo. Jesus estabeleceu exemplo e precedente para serem seguidos por todos os discípulos de todas as épocas, conforme sua própria declaração, através do evangelista Mateus, no capítulo 20, versículo 28, que diz: Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O serviço cristão é um chamado para todos e um privilégio para cada cristão. A Bíblia relata a história de muitos homens e mulheres que foram chamados para servir ao Senhor na sua obra e também ao próximo. A realidade é que somos chamados para servir. Servir é um ato de obediência. Servir é um aspecto de adoração. Servir é uma forma de mordomia. Todos temos algo que podemos dar e receber. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 diz: Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A primeira lei do serviço cristão é servir de todo o coração. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo declara: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Servir, motivado por um espírito bom, é uma experiência recompensadora. Porém, sermos forçados a fazer qualquer coisa contra a nossa própria vontade só poderá provocar ressentimentos. Habilidade exercida sem disposição se torna obrigação. E o serviço não será prestado com amor e perderá o seu valor. No exercício do dom recebido, poderemos recorrer às nossas habilidades, isto é, aos nossos talentos naturais. Mas, se não se disponibilizarmos para servir a Deus e ao próximo, nenhuma utilidade valerá. Há muitos anos, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, também chamada de Paralimpíadas, 9 participantes, todos com deficiência mental ou física, alinharam-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. Ao sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com a vontade de dar o melhor de si, terminar a corrida e ganhar. Todos, exceto um garoto, que tropeçou no piso,
caindo, rolando e começou a chorar. Os outros 8 ouviram o choro, diminuíram o passo, olhando para trás, viram o garoto no chão, pararam e voltaram, todos eles. Uma das meninas, com síndrome de Down, ajoelhou-se e deu um beijo no garoto e disse: pronto, agora vai sarar. E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou e não tinha um único par de olhos secos. E os aplausos duraram longos minutos. As pessoas que estavam ali naquele dia repetem esta história até hoje. E por quê? Porque lá no fundo nós sabemos que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar o próximo a vencer também. Mesmo que isto signifique diminuir o passo e mudar de curso. Que cada um de nós possa ser capaz de diminuir o passo ou mudar de curso para ajudar alguém que em algum momento de sua vida tropeçou e precisa de ajuda para continuar. Paulo, ao escrever à igreja em Colossos, recomendou que tudo deve ser feito de todo o coração, como para ao Senhor, e não para os homens. Primeira lei do serviço cristão: servir de todo o coração. A segunda lei do serviço cristão é servir visando o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 24 diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Crentes cansados e desencorajados, crentes oprimidos pelas circunstâncias adversas e pelos abusos e negligências de outros, são aqui convocados a relembrar quem é o verdadeiro alvo de toda a existência, o verdadeiro Senhor desta vida, Jesus Cristo. E sendo Ele o Senhor, é a Ele a quem devemos servir. É a Ele quem deve ser todo o objeto de nossos serviços. 2 motivações devem dominar o nosso coração no serviço cristão. A primeira motivação deve ser, e devemos pensar e refletir ao estarmos servindo, é para a glória de Deus? 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. A segunda motivação que deve refletir, deve nos trazer à mente, é para edificação do corpo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, assim diz a palavra: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. É preciso tomar muito cuidado para não servir por uma motivação errada. O crente que serve com finalidade errada não é edificado no que faz. E a igreja sofre com isso, não é beneficiada, e Deus também não é glorificado. A glória de Deus e a edificação dos outros, essas devem ser as nossas motivações para servirmos. Moody contou a história de um homem que atravessou de barco o Atlântico. Ele ficou tremendamente enjoado e confinado ao camarote. Uma noite ouviu um grito: homem ao mar! Não havia nada que ele podia fazer para ajudar. Então disse para consigo mesmo: ao menos posso colocar
a minha lanterna na vigia. Esforçou-se por se manter em pé, enquanto segurava a lanterna, de modo a esta poder brilhar na escuridão. No dia seguinte, soube que a pessoa foi resgatada e deu a seguinte declaração: estava a me afundar. Definitivamente pela última vez, quando alguém colocou uma luz numa vigia. Como a luz incidiu na minha mão, um marinheiro num salva-vidas agarrou-a e puxou-me. Todos os que ostentarem a sua luz, ou usarem pelo menos um talento, independente de ser pequeno, ajudarão a realizar o propósito de Deus na terra e glorificarão assim o Salvador Jesus Cristo. Segunda lei do serviço cristão: servir, visando o Senhor. A terceira lei do serviço cristão é servir com alegria. O salmista, no Salmo de número 100, versículo de número 2, declara: servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. O Senhor Jesus deixou uma declaração preciosa a respeito da alegria, através do evangelista João, no capítulo 17, versículo 13, que diz: mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. A alegria completa é a herança do crente, junto com todos os privilégios que Cristo compartilha. No serviço cristão, não há lugar para o orgulho, vaidade, rivalidade, despeito ou rixas. Assim, lugar para o amor fraternal, exercido através da humildade, mansidão e tolerância. Tudo para a unidade do corpo de Cristo, a igreja. Tudo é para a glorificação do Senhor. Um serviço de amor e alegria é uma resposta agradecida da nossa parte. A graça que Deus nos é derramada, fiel e diariamente. Uma moça fazia serviços voluntários em um brechó de um hospital. Certo dia, entrou na loja uma senhora obesa. A moça conhecia bem o estoque daquele dia e sabia que não tinha nada para o tamanho dela. Ficou muito apreensiva e constrangida com aquela situação, vendo a senhora percorrer as araras em busca de algo que a jovem sabia que ela não encontraria. Cheia de empatia, ficou pensando num jeito de fazer com que ela não se sentisse mal, excluída e humilhada. Então, elevou seus pensamentos a Deus e lhe pediu sabedoria para conduzir a situação. Logo a seguir, a mulher se dirigiu à jovem atendente e disse com tristeza: não tem nada grande, não é? E a jovem, que até aquele momento, não sabia o que dizer, simplesmente abriu os braços de uma ponta a outra e lhe respondeu: quem disse que não? Claro que tem. Olha só o tamanho deste abraço. E abraçou com muito carinho. A mulher então se entregou àquele abraço acolhedor e deixou-se tomar pelas lágrimas. Há quanto tempo que ninguém me dava um abraço tão gostoso como esse. Não encontrei o que vim buscar, mas encontrei muito mais do que eu procurava. Terceira lei do serviço cristão: servir com alegria. A quarta lei do serviço cristão é servir conforme as tuas forças. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.
porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Timóteo era um homem de fé, firmemente estabelecido, mas tinha um temperamento tímido e necessitava de estímulos. E Paulo escreveu a ele dizendo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E na segunda carta, no capítulo 1, versículo 6, ele ainda traz o seguinte alerta ao jovem Timóteo: por cujo motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Cuidado, não rejeitemos o dom que nos foi confiado pela graça de Deus. Receba-o com ações de graça e aplique no serviço cristão. É possível que no desempenho desse serviço haja algum sofrimento, mas o crescimento vem pelo sofrimento. Ele o levará à maturidade espiritual e o fará conquistar a coroa da vida. Luís 14, em certa oportunidade, disse: o trabalho só espanta os fracos. Agradeça a Deus a oportunidade que Ele lhe deu de colaborar no serviço cristão e na sua grande seara, conforme as tuas forças. Antes de concluirmos a palavra desta oportunidade, trago um importante alerta através de uma palavra profética de Jeremias, lá no capítulo 48, versículo de número 10, que diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Concluindo a palavra desta oportunidade, as 4 leis do serviço cristão. Primeira lei: servir de todo o coração. Segunda lei: servir visando o Senhor. Terceira lei: servir com alegria. Quarta lei: servir conforme as tuas forças. Que Deus possa derramar sobre as nossas vidas sabedoria, discernimento, entendimento. E como o próprio Senhor declarou, que não veio para ser servido, mas para servir. E baseado no seu exemplo, possamos seguir as suas pisaduras. E possamos servir de todo o coração. Servir sempre olhando para o Senhor. Servir com alegria. Servir conforme as nossas forças, para que em tudo o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado através das nossas vidas. Que Deus ricamente te abençoe.